Glórias a Deus, graça e paz, amados. Boa noite a todos. Você que está aqui no templo, é uma alegria muito grande nessa noite estarmos juntos mais uma vez. Você que vai nos assistir, cultuar ao Senhor juntamente conosco também online. Que Deus te abençoe, que Deus também use a tua vida nessa noite para a honra e a glória do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Que você nessa noite agradeça ao Senhor. Tudo vem dele, né? Tudo é para ele, e sem ele nós não conseguimos nada, né? Então é uma grande oportunidade também de agradecer ao Senhor por termos saído, termos chegado bem à casa do Pai. Pai amado, Pai querido, rendemos louvores, honras e glórias ao Senhor, porque só Tu és digno de todo louvor e adoração. Nessa noite eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, pelo alimento que o Senhor nos deu, ó Pai, que nos sustentou, ó Deus, fisicamente, mas principalmente, ó Deus, obrigado pela Tua presença, ó Deus, conosco, nos guardando, nos livrando do mal, nos livrando, ó Deus, de bala perdida, do homem sanguinário, e nos fazendo chegar, ó Deus, à Tua casa, ó Deus, debaixo das Tuas mãos. Pai Santo, estamos, ó Deus, reunidos como igreja, e como igreja queremos nessa noite, Senhor, ofertar o nosso melhor, ofertar, ó Deus, o culto da nossa razão, e que o Senhor se agrade, Deus, do nosso ajuntamento. Então, por isso, nessa noite, Pai, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, passeia no meio de nós, esteja à vontade no meio de nós, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir, de falar, de ministrar nessa noite, e que sejamos, ó Deus, tão somente, ó Deus, canal de bênção para a Tua igreja, que sejamos tão somente usados pelo Teu Espírito Santo para Te adorar, para entregar o nosso melhor. Deus, eu quero agradecer, ó Deus, por cada irmão que já chegou, por aqueles que estão a caminho, que o Senhor bondosamente traga-os debaixo das Tuas mãos, e que nessa noite venhamos, ó Deus, honrar e glorificar o Teu nome. Enquanto fazemos isso, Pai, eu sei que a Tua palavra diz, ó Deus, que a mensagem pregada, ela não volta vazia. Mas, Senhor, enquanto nós estamos aqui, cuida dos nossos, cuida daqueles, ó Deus, que não estão aqui nesse momento, ó Deus, da nossa família, que por um acaso não pôde estar presente, ó Deus, ou então está em outras atividades, guarda-os, ó Pai. E também nessa noite, de acordo com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, não nos deixa sair, ó Deus, da mesma forma como entramos. E que nessa noite o Teu Espírito Santo ache em nós um verdadeiro adorador. Pai Santo, queremos também pedir perdão por nossos pecados e falhas. Quantas vezes temos errado, ó Deus, diante do Senhor. Pode ser, ó Deus, que durante esse dia, ó Deus, mais de uma vez nós erramos, mas eu tenho certeza, Pai, que a Tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, nessa noite, Senhor, purifica a Tua igreja, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, e receba, Pai, todo louvor, toda adoração que se fizer nesse lugar é para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Em um nome santo de Jesus nós oramos, amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Abra a tua Bíblia, Salmo 84, Salmos 84. Isso. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece
pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém? Você pode repetir o versículo 10 comigo? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Amém? Glorificado seja Deus por sua palavra. Nessa noite nós vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com oportunidade. Estaremos adorando ao Senhor. Você veio aqui nessa noite com certeza para adorar o Senhor. Então não perca a oportunidade. Não olhe para quem está do lado. Não olhe para os seus problemas, para as suas dificuldades. Tão somente nessa noite, oferte ao Senhor o seu melhor. Amém? Que Deus assim fale conosco também através dos louvores. A palavra está com o Ministério de Louvor e você vai ficar de pé para a glória e honra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz de nosso Deus esteja em cada coração, em cada vida. E esse primeiro louvor que nós iremos cantar, ele fala muito profundo no meu coração, principalmente naquela parte que fala sobre feridas não tratadas. E quantos de nós temos feridas não tratadas no nosso coração? Temos feridas não tratadas na nossa vida e muitas vezes nós não deixamos que o Espírito Santo de Deus venha curar essas feridas. E essas feridas, toda vez que ela é cutucada, ela dói e você não deixa que aquilo cicatrize. Então que em nome de Jesus nessa noite você possa abrir o teu coração para que o Espírito Santo de Deus possa operar na tua vida. E que essas feridas e que esses males que foram causados a você lá no passado, você possa deixar que o Jesus venha sarar, que o Espírito Santo de Deus venha sarar na tua vida, em nome de Jesus, para que você seja usada de forma poderosa na mão do Senhor. Sopra o Espírito de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e sua graça, venha avivar em nome de Jesus, aleluia. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e sua graça, venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército
nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Cura nossas feridas, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sopra Espírito de Deus sobre nós. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com seu poder e sua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. 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 Aleluia. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus, sobre nós nessa noite, ó Deus, com teu Espírito Santo, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E hoje eu pensando também sobre esse próximo louvor que nós iremos cantar, eu estava pensando sobre o poder que há no nome de Jesus. E quantas vezes nós fazemos menção do nome de Jesus de qualquer maneira, de qualquer forma, de forma leviana, até brincamos. Mas o nome de Jesus é um nome poderoso, tem todo o poder. Diante desse nome, um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que só Ele é Deus. Esse nome, quando clamado, o inferno estremece. Esse nome, quando clamado, o diabo cai em retirada, sai em retirada, porque ele não pode enfrentar esse nome, o nome de Jesus. Então, que nós possamos ter reverência diante do nome do Senhor Jesus e confiar e crer no poder que há nesse nome e fazer menção dele, sim, quando for necessário, porque nós sabemos que há poder nesse nome, o nome precioso, santo e invencível de Jesus. Aleluia. Eu falo Jesus nessa noite. Glória a Deus. Adoremos ao Senhor nessa noite, porque só Ele tem poder, só Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Teu nome é santo, ó Deus.
Aleluia. Jesus, eu quero falar o seu nome sobre cada mente e coração. Aleluia. Porque eu sei que a paz em tua presença. Eu falo Jesus. Aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que há esperança e liberdade. Eu falo Jesus. Aleluia. Teu nome é poder, teu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Só o teu nome, Senhor. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, em nome de Jesus.
para cada alma que esteja cativa. Eu falo Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Grite Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Há poder no teu nome, Jesus. Só no teu nome, Pai. Nós nos prostramos diante do teu nome nessa noite, Pai, reconhecendo a tua majestade, Deus. Aleluia. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Aleluia. O justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, Jesus, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. E me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Quebrantado por seu amor. Amém. Aleluia, Jesus. Isso. Vou chamar a nossa irmã Márcia, vai estar adorando ao Senhor nesse momento. Isso. Enquanto a irmã Márcia se prepara, abra a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Do verso 9 até o verso 12. Ou ela vai ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia antes? Eu já vou passar a palavra para ela, para a gente ganhar tempo. É só um versículo. Encontra-se em Salmos 46, que diz assim. O pastor me deixou até desconcentrar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Bem rápido. Pode, irmão. Esse pastor desconcerta a gente. É que esse louvor venha falar, né, aos corações de cada irmão, diante desse versículo que eu acabei de ler. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono, e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo
e conheço a cada um ao seu redor, que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que eu preparei é bem maior do que os seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. O que Deus preparou é bem maior do que seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Simplesmente. Aleluia. Que benção. Hino 9 do cantor. Agora sim, agora eu vou ler o texto, então. Que Deus abençoe nossa irmã Márcia, né? Colossenses capítulo 1, verso 9, é um início anterior à mensagem. Então vou aproveitar para ler. Acharam? Isso. Por esta razão, também nós, desde os dias que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com o hino 9 do nosso cantor. E também nessa noite você vai ter a grande oportunidade de ofertar, de agradecer ao Senhor, entregar o seu dízimo e a sua oferta nessa noite.
os nossos visitantes, aqueles que não são membros de nossa igreja ainda, fiquem bastante à vontade. Essa é uma ordenança do Senhor para a nossa igreja. E de pé, para a glória do Senhor, nós estaremos adorando ao Senhor. Santo, santo, santo. Meu Deus. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito é excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ter um momento de oração. Irmão José e diaconisa Isabel vão estar orando, agradecendo ao Senhor, mas em específico também entregando a nossa igreja. José vai ficar específico em entregar a nossa igreja nas mãos do Senhor. Vou pedir à nossa diaconisa que esteja orando pelo nosso país, pelas eleições municipais. A nossa já foi decidida, né? Mas também que seja uma legislatura abençoada, e também pelo nosso estado, pelo Guarani. Então vou pedir ao irmão José pela igreja, nossa irmã, né, pelo nosso estado, pelo nosso país também, tá bom? Pai querido, Pai de amor, mais uma vez somos gratos por tua presença em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias para conosco, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo povo que já se encontra aqui no teu templo, para juntos louvar e bendizer o teu santo nome. Pai querido, nesse momento, Deus, vai de encontro àqueles que porventura, Senhor, estão ficando pelo caminho, Senhor, estão desanimando, Deus, por circunstâncias tamanhas, não sabemos, Senhor, mas que eles possam olhar para o seu Filho Jesus, autor e consumador de nossa fé, aquele, Senhor, que pagou um alto preço por mim, pela tua igreja, Senhor, para que pudéssemos estar aqui esta noite, para te buscar, para te exaltar e dizer que tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Ó Pai, ser conosco já reunidos aqui,
Fortalece os nossos corações, Senhor, para que possamos cada vez mais, Deus, estar buscando a Tua face. Que Deus não permita que nós olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Não olhamos, Senhor, para as adversidades, Deus, que tanto nos afligem, ó Deus, que tanto nos puxam para trás. Mas que possamos focar somente no Seu Filho Jesus. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, por esse ajuntamento aqui maravilhoso, Pai. Quando o Teu povo se reúne, Deus, a festa no céu, a alegria no Teu coração, Deus, que possamos realmente estar diante de Ti com o coração contrito. Eu Te louvo, Te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Continuando na Tua presença, Senhor, nós queremos Te dizer que Tu és santo, 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 poderoso Deus, o Deus a qual nós temos nos refugiado no dia a dia, em meio às lutas, em meio às dúvidas, Senhor amado. E nesse momento nós queremos colocar em Tuas mãos o nosso país. Senhor, nós queremos Te pedir misericórdia pelo Teu povo, Senhor. Nós temos visto a violência aumentando, nós temos vivido praticamente sem lei, Senhor amado, humanamente falando, porém Tu és o nosso Deus, e nesse momento queremos colocar aquelas pessoas que foram eleitas, Pai amado, em Tuas mãos. Nós entendemos e temos paz, porque nenhuma autoridade é constituída se não estiver sob o Teu controle. Por isso nós Te agradecemos, porque Tu não perdeste o controle de nada, Senhor. Mas em nome de Jesus, queremos Te entregar em Tuas mãos o prefeito que foi eleito na nossa cidade, os vereadores, Senhor. Senhor, queremos colocar o presidente em Tuas mãos, Senhor. Somos o Teu povo que temos clamado diariamente por misericórdia, Senhor. Senhor, queremos Te pedir que Tu possa nos ensinar a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, Senhor. Que a nossa boca não possa se juntar com a multidão para amaldiçoar, mas sim para abençoar aqueles governantes, Pai amado, porque sabemos que Tu estás no controle de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Te entrego os nossos governantes em Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, palavras sábias, Senhor, para abençoar, Senhor. Em nome de Jesus, toma, Pai amado, os políticos em Tuas mãos e toma a Tua igreja em Tuas mãos. Obrigado pelo derramamento que o Senhor tem derramado, tem colocado na Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que cada dia os nossos corações possam se prostrar diante de Ti, porque eu sei que Tu muitos irás fazer ainda na nossa vida. Por isso nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, eu vou deixar você sentar, para você depois não falar, pô, pastor, deixou todo mundo em pé, né? Abra a tua Bíblia, Colossenses capítulo 1, verso 13 até o verso 23. Eu fiquei pensando no tema dessas mensagens que eu vou pregar em Colossenses. Aí me veio um louvor na mente, né? Que tem assim, Colossenses, suas linhas de amor. Não é isso? É um louvor que a Andressa ama. A Andressa gosta muito, né? Mas a verdade é, quando a gente olha para Colossenses, a gente vê o amor de Cristo por nós. E nessa noite, o meu desejo nessa noite é falar da excelência da obra, da pessoa e da obra de Cristo. Eu já preguei nesse texto várias vezes. Se tem uma coisa que é tão bom a gente ser imperfeito, vocês vão entender, é que a gente não consegue repetir nada do que a gente fez no passado. É sempre a graça de Deus, sempre Deus se revelando a nós novamente, né? Então, assim, a mensagem nunca sai igual. Embora a gente, a mensagem, o pastor já pregou nesse texto, não sei nem se você lembra, né? Porque tem gente que não lembra nem o que comeu hoje. Tem gente que lembra, o que você comeu hoje? Não lembro, né? De repente não lembra nem o que o pastor pregou, na verdade, domingo de manhã. Domingo de manhã, né? O pastor estava aí. Mas eu tenho certeza que Deus quer falar conosco através dessas mensagens de Colossenses. Então, acompanha comigo o texto e nós estaremos entrando, né, nesse texto do apóstolo Paulo. Eu pulei a parte do que Paulo ora pelos Colossenses, né, porque eu devo falar lá na frente, falar dessa oração dele, vou falar desse momento, mas eu pulei e aí estou entrando no versículo 13. Então, algumas mensagens salteadas que o Senhor tem colocado no meu coração no livro de Colossenses.
Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a razão, a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz do Calvário, pelo sangue da sua cruz, melhor falando, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos, e agora no entendimento pelas obras, mas que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, o apóstolo Paulo falando, me tornei ministro. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, aplica a tua boa palavra aos nossos corações. Deus, usa a nossa vida nessa noite. Primeiramente, Senhor, com o coração desarmado, Senhor, e para ouvir, ó Deus, com o coração também desobstruído. E que teu Espírito Santo fale, ó Deus, poderosamente na vida da tua igreja. E que sejamos, ó Deus, canal de bênção. E que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, nesse texto de Colossenses. Nós sabemos que a igreja de Colossos, ela foi uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas uma coisa estava acontecendo com a igreja. Pessoas estavam trazendo ensinos errados com relação à pessoa de Cristo. E tudo no Evangelho, tudo na nossa vida cristã, passa por a gente entender quem é Cristo. Ninguém que vai viver uma vida cristã, vive uma vida cristã verdadeira, sem entender quem é Jesus. Na verdade, o Evangelho revela Cristo, mas nós precisamos ter o verdadeiro entendimento de quem é Cristo. Eu olho para a igreja de Colossenses e vejo que muitos erros que se faziam na igreja no passado continuam acontecendo hoje. Pessoas enxergando Cristo simplesmente como aquele que só abençoa, aquele que dá e que tem que dar. Mas também tem pensamentos errôneos no meio da igreja. Por exemplo, tem pessoas que acham que há 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente sabe que biblicamente isso é errado. Nós temos um único Deus que se mostra como Pai, como Filho e como Espírito Santo hoje. E sabemos quem é Cristo. Mas há muita coisa, por exemplo, em algumas religiões que entendem que Cristo é como se fosse um profeta. E algumas outras religiões dizem que Cristo é um ser muito iluminado. Mas parte do princípio de que a igreja precisa entender quem é esse Jesus e qual foi a sua obra por nós.
E qual foi aquilo que ele fez por nós. E quando nós falamos de Cristo, nós voltamos para esse texto e trazemos aqui muitas verdades. E uma delas está logo no primeiro versículo que li. A palavra do Senhor diz que ele nos libertou do poder das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando você fala disso, a palavra ruamai, que está lá no grego, quer dizer tirar, resgatar de algum lugar. Resgatar do quê? Do poder do império das trevas. E esse poder do império das trevas, ele só não está dominando mais porque Cristo nos tirou de lá. Porque Cristo nos tirou daí. Se Cristo nos tirou do poder das trevas, ele não domina mais sobre nós. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, verso 1, que ficou muito claro na minha mente, fica muito guardado, ele diz que ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nos nossos delitos e pecados nós éramos governados pelo mundo e pelo inimigo das nossas almas. Aquele que habita na região, na potestade do ar, o príncipe da potestade do ar, Belzebu, diabo, lançador. Aquele que não está em Cristo, aquele que não foi liberto por Cristo, ele não está livre, ele está sendo dominado pelo inimigo das nossas almas. E é interessante porque você pensa assim, poxa, pastor Hernani de Alope falou disso, eu gravei, ele falou assim, poxa, mas aquele cara ali é bom, aquele cara ali não faz mal a ninguém. Mas se ele não está sob o domínio de Cristo, a sua vida está sob o domínio do inimigo das nossas almas, porque não tem meio termo. Quando nós falamos da obra de Cristo, nós entendemos, não tem meio termo. Você fica um pouco aqui, você fica um pouco desse lado. Não tem como ficar com as trevas, não tem como ficar com a luz. Ou você fica com um, ou você fica com o outro. Pode as trevas andar com a luz? Não anda com a luz. Pode a luz andar com as trevas? Não anda com as trevas. E quando Jesus vem na nossa vida, o que ele faz? Ele nos tira do poder das trevas. E agora nos coloca onde? No reino do seu Filho amado. E esse reino é um reino de libertação. Nós somos libertos do poder de Satanás. Nós somos libertos das artimanhas de Satanás. Nós somos libertos daquilo que ele lança contra nós. Não tem como a gente estar num reino e ser afetado pelo outro. Porque então a gente tira o poder de Cristo. Então a gente tira aquilo que ele fez por nós. Ele nos libertou. Estamos livres do poder do diabo. A palavra do Senhor diz que ele tira. É um caráter da seguinte forma. É você ser libertado do ser como pessoa, dos pensamentos, dos atos de mau caratismo, de caráter. É você ser libertado de fazer as coisas que o inimigo gosta. É você ser libertado de tomar atitudes que o inimigo quer que você tome. É por isso que a Bíblia diz que ele brama como o leão ao derredor de cada um de nós, buscando quem possa tragar, buscando quem dá brecha para ele, para que a gente faça o que ele quer. Mas nós, pela excelência da obra de Cristo, nós fomos libertos do poder de Satanás. Isso significa que na obra e na excelência de Cristo, eu clamo o nome de Jesus. E Satanás não chega perto. Ah, pastor, o que o senhor está falando, isso aí acontece? Acontece. É impossível você viver sob o domínio de Cristo e não chamar o nome dele e Satanás não dá retirada. Porque tem uma coisa que ele tem medo e pavor, e ele sabe que um dia vai chegar a conta dele vai se fechar. Jesus Cristo vai lançá-lo diretamente no inferno
onde é lugar separado para ele, ele sabe que esse nome, ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, quando você fala disso, você sabe que Cristo nos libertou disso, e nós somos libertos. Mas quando ele diz no versículo 14, e aí eu estou destacando a obra que Cristo fez em nós, ele diz que nós, em Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós tivemos, por nós, pago um preço, e que nós cantamos até nessa noite, é um preço pago numa cruz do Calvário. Como você fala de redenção, é você comprar de volta, é você ir lá, pagar um preço e trazer de volta. Redenção é uma forma em que nós entendemos que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por Cristo o pecado é tirado, mas por Cristo a dívida foi paga. Quando nós falamos de redenção, remissão, e aí eu posso puxar para uma palavrinha chamada expiação dos nossos pecados, quer dizer que cobriu os nossos pecados, não de andar, não de ser conivente com o pecado, é diferente. Cristo não veio para ser conivente com o nosso pecado. Ah, pastor, então o senhor está falando de cobrir, eu estou falando de cobrir da seguinte forma: quando Deus olha para nós, Ele não compactua com o pecado, e nós oferecíamos uma condição ao Senhor. O próprio capítulo 2 de Efésios, quando diz que nós somos salvos pela graça, ele diz que nós fomos considerados filhos da ira, porque Deus olhava para nós e via em nós o nosso pecado. E Deus, quando olha para nós e vê o nosso pecado, a sua ira se acende contra nós. E nessa de a sua ira se acender contra nós, vem Cristo, cobre a cada um de nós com seu sacrifício, e Deus não vê mais o nosso pecado. Coisa linda. Deus olha para nós e vê em nós o nosso pecado perdoado. Não sei se você consegue entender isso. Eu sei que você consegue entender isso. Porque nós éramos alvos dessa ira. Como os filhos da desobediência, a ira de Deus viria até nós. E pegaria cada um de nós, lançaria a gente onde a gente merecia estar. Onde a gente merecia, sabe, morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. A gente seria aniquilado mesmo. Mas significa que quando Cristo vem, Ele cobre, Ele expia, Ele reconcilia, Ele pacifica. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Ele se coloca sobre nós, dizendo: não, agora eles já não são mais esses filhos da ira. Eu peguei, agora transformei ele agora. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, eu estou citando muito Efésios porque está muito fresco na minha mente e é tão gostoso. Ele diz que tira a gente de filhos da ira e agora nos faz sentar nas regiões celestiais. Isso quer dizer que nós passamos a ser filhos. Quando Cristo vem sobre nós, a palavra do Senhor diz que Ele expia os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados, e Ele traz para nós agora a condição de filhos, não mais filhos da ira, não mais objeto da ira de Senhor, mas agora nós estamos cobertos pelo sangue da cruz do Calvário, e Deus olha para nós e já não vê mais em nós o nosso pecado, ainda que tenhamos pecado,
ainda que tenhamos uma natureza adâmica, porque a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E através de Cristo, todos estão perdoados. Todos os pecados. E aí eu posso dizer para você, o pecado que eu cometi no passado foi perdoado. O pecado que eu cometo hoje, perdoado. O pecado que eu vou cometer amanhã, perdoado. O pecado que me levaria à morte, porque ele diz, a palavra do Senhor diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, agora em Cristo eu tenho remissão dos pecados, perdão dos meus pecados, em Cristo. Então eu posso dizer para você nessa noite, Cristo é aquele que nos oferece o perdão do pecado. Cristo é aquele que nos traz o perdão. Era como se você olhasse o Senhor, né, espargindo o sangue dele em cada pecado nosso, dizendo, está salvo, está limpo, está lavado pelo sangue do Cordeiro, está agora liberto do poder do pecado. Você pode viver uma novidade de vida. Você agora pode viver uma vida nova em Cristo. E a palavra do Senhor diz que Ele tem esse poder. Ele pode fazer isso, porque Ele é o único que pode e perdoa os pecados da humanidade. João, quando olhou para ele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você olha em Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Olha para Gálatas vai dizer que ele foi considerado maldito no meu e no teu lugar, inocente, um cordeiro inocente, sem mácula, sem mancha. E aí Hebreus vai dizer que ele faz o seu sacrifício de uma vez por todas. Eu não preciso, a não ser me relacionar com esse Senhor e receber o seu perdão. Eu não preciso de fazer nada para ter meu pecado perdoado, a não ser confessar, a não ser dizer a Ele, Senhor, me perdoe, e Ele tem o poder e a autoridade de perdoar os meus pecados. A palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, vai dizer que Ele tem o poder de nos perdoar o pecado e de nos purificar de toda a injustiça. Cristo fez isso por mim e por você. Ele perdoa os nossos pecados. Então eu quero pensar com você nessa noite ainda, nessa excelência da obra de Cristo, que Ele nos perdoa, Ele nos traz o perdão em Cristo Jesus. Versículo 15. Eu queria pensar com você ainda nessa maravilhosa exposição de Paulo em Colossenses, quando ele diz quem é o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, Ele é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a imagem do Deus invisível. Vamos começar por aqui. Significa, olhar para Cristo você vê Deus, é Deus. É o Senhor, em forma humana, 100% homem, 100% Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas a Bíblia diz que Ele é o primogênito da criação. E primogênito da criação é que Ele que criou todas as coisas. Quando nós falamos de que Cristo é Deus, é porque Ele é Deus Criador. E nele foram criadas todas as coisas. Não está dizendo que foi uma parte. Não está dizendo que foi um pedaço do mundo. Não está dizendo que foi um lugar que Ele criou. A Bíblia está dizendo que Ele criou todas as coisas. Todas. Quando você fala de todas, são todas mesmo, né? Não sou todos. Não sou todos, né? São todas as coisas. Esse negócio de todos, né? Graças a Deus está indo embora, em nome de Jesus.
vai dar retirada desse país, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Mas ele criou todas as coisas. Agora você pensa comigo, ele criou o quê? Todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Até aquilo que você não vê, ele criou. Pastor, eu vejo anjo. Você consegue ver? Experiência tua com Deus. Mas foi ele que criou. Pastor, estão dizendo aí que tem um planeta, tem vida em outro planeta. Foi ele que criou. Se um dia ele falar para a gente assim, ó, tinha mesmo vida lá naquele planeta, foi eu que criei. Aí a gente vai saber lá, mas foi ele que criou. Quando você fala do sistema solar, que nós estudamos, que nós estamos aí tentando aprender, a Bíblia diz que foi ele quem criou. Olha que coisa linda. Ele quem criou todas as coisas. Quando você fala que ele criou todas as coisas, verdadeiramente todas as coisas. Mas ele diz, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo. Meu entendimento é que ele criou todas as coisas, inclusive o inimigo das nossas almas. Aí a gente entra em crise, por que o Senhor criou? Por que o Senhor criou lá o diabo, e o diabo era um anjo que depois caiu com a terça parte dos anjos, estão aí os demônios ao comando do diabo, mas foi ele quem criou. Tudo ele criou. Quando você olha para você, foi ele que criou. Foi ele que escolheu você. Foi ele que separou você. Foi ele que deu a você essa vida. Foi ele que separou você. Quando nós falamos aí, vai falar de medicina, vai falar, tinha um monte de coisa lá querendo entrar no útero da mamãe, e na verdade o Senhor escolheu você. Está lá e separou assim, por você, cara. E aí é bom quando você olha para Davi, Salmo 139, que ele diz, antes que eu tivesse forma, o Senhor já me conhecia, porque foi ele que me fez. Todas as coisas. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe nessa palavra de Paulo. A Bíblia diz que nele tudo subsiste. Você só existe porque ele te dá vida. Vamos fazer o caminho contrário? Você só existe porque ele te dá vida. Porque é ele quem te sustenta. O sistema solar só está lá porque é ele quem sustenta. Irmãos, isso aqui, Isaías vai dizer, quem foi que criou essas coisas? Não foi o Senhor Deus quem dá os nomes a todas as estrelas e conhece uma por uma. A Bíblia diz, nesse versículo que Paulo fala, que nele tudo subsiste, ou seja, tudo é governado e sustentado por ele. Tudo. Ou seja, tudo ele sustenta na palma de suas mãos. Quando o apóstolo Paulo faz essa afirmação à igreja, aí que fica bom. Porque a igreja talvez esqueceu quem é o Deus que ela serve. A igreja talvez esqueceu quem é o Senhor da sua vida. A igreja talvez esqueceu, essa igreja aqui, de que Jesus é Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Isso deve ser para mim um motivo de muita alegria, um motivo de celebrar, um motivo de me apegar mais ainda a esse Deus e dizer para Ele, Senhor, eu não posso viver uma vida longe do Senhor, porque se eu estou longe do Senhor, eu estou longe daquilo que é melhor que existe nesse mundo, daquilo que pode fazer daquele que pode fazer todas as coisas por mim. Eu posso olhar para isso que a Bíblia me ensina sobre Cristo e jamais andar longe dele, jamais tirar a honra e a glória dele, porque essa igreja aqui, ela estava esquecendo quem era Cristo,
estava achando que Cristo era justamente mais um profeta, mais uma pessoa que apareceu. Não, irmãos. Quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando do Criador. Quando nós falamos de Cristo, estamos falando do sustentador. Quando nós falamos de Cristo, estamos falando daquele que tem todo o poder nas mãos e nada foge ao seu controle. Sabe o que é isso? Nada foge ao seu controle. Esse Cristo é maravilhoso e Ele é o Criador e nele tudo subsiste. Ele controla e sustenta todas as coisas. Louvado seja Deus, porque conhecemos o Senhor, dono de tudo. O Senhor que não é só dono do ouro e da prata, Ele é dono do ouro e da prata do mundo e sustentador de cada um de nós. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo fala sobre o Senhor. Mas aí o apóstolo Paulo volta e diz que Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo 18, ele diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Vamos rapidamente falar sobre o que é o cabeça da igreja. A igreja tem um cabeça. A cabeça da igreja é Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja. A igreja não tem duas cabeças, não é a igreja, não é a cabeça Cristo, pastor na terra. Não é a cabeça o Senhor, o pastor aqui, é o cabeça da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Quando nós falamos de cabeça do corpo da igreja, é que nós fazemos parte desse corpo. E a cabeça governa. O Senhor governa sobre a igreja. Cristo é aquele que governa sobre a igreja e dá direção a ela. E quando você fala que Ele é o cabeça do corpo da igreja, do corpo que é a igreja, você lembra que quem foi que fundou a igreja? Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele quem governa a igreja, é Ele quem conduz a igreja, é Ele que sabe o que vai acontecer com a igreja, é Ele quem usa essa igreja. Mas eu vou passar por causa da hora, que senão não vou chegar no final. Eu ainda tinha mais coisa para falar sobre o cabeça e o corpo da igreja, mas vocês já entenderam um pouco. Mas a Bíblia diz que Ele é o primogênito dos mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Primogênito dos mortos. Você tem uma coisa aqui que é muito clara. Se você voltar, você vai ver que antes de Cristo teve pessoas que ressuscitaram. Se eu te perguntar quem foi que ressuscitou, você vai falar Lázaro, pastor. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. Tem o filho da viúva de Naim, né? Mas quem? Talita Cume, mas foi depois. Mas quando você olha, que ele diz que Ele é o primogênito dos mortos, para ter a primazia, que Ele diz que Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Em tudo Cristo tem a primazia, Ele é primeiro. Tudo. Por isso que Ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega. Tudo. E Ele não ia deixar nada para que a gente fosse primeiro. Verdade é essa. Quando você fala, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, Lázaro ressuscitou depois de 4 dias morto, mas ressuscitou no mesmo corpo. E depois morreu. Filho da viúva de Naim foi antes de Jesus ressuscitar, mas ele ressuscitou e depois morreu. Quando ele fala que ele tem a primazia e quando ele fala que ele é o primogênito dos mortos, é porque ele foi o primeiro a receber o corpo glorificado. Ele é o primeiro e depois dele vai vir a gente, depois dele vão vir os seus santos. Mas a Bíblia diz que ele é o primeiro.
Em tudo, Cristo, ele é o primeiro, o primogênito. Ele é o primeiro na criação. Ele é o primeiro a entregar a sua vida como um sacrifício perfeito, não vai ter outro. Ele é o primeiro a ressuscitar em corpo glorificado. E nós ressuscitaremos. Ele é o primeiro a subir às alturas, a estar nos céus. Ele é o primeiro, ele não perde essa posição. Ele é o primeiro, e a palavra do Senhor diz que ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas, ou seja, nada ele deixou de ser o primeiro. A partir daí, segue-se a ressurreição dos santos. Um dia, quando estaremos sendo ressuscitados, estaremos recebendo do Senhor um corpo glorificado, mas ele foi o primeiro. E aí você fala assim, poxa, morreu, ressuscitou primeiro, e verdadeiramente, porque ele foi o primeiro que teve seu corpo glorificado, depois virá os santos. A palavra do Senhor diz que, no versículo 19, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Destaco aqui nesse ponto uma seguinte situação, porque ele achou por bem que residisse toda a plenitude, e Jesus pegou, ou melhor, o Senhor deu seu Filho para morrer no meu lugar, e a palavra do Senhor diz que ele, no sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Vamos ver só uma coisa interessante, que a Bíblia diz que ele veio trazer para nós a paz. Isso significa que estávamos em dificuldades com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus, por causa do nosso pecado. Romanos capítulo 5 vai dizer que nós fomos justificados, e após sermos justificados, nós temos paz com Deus. O que isso significa? Significa que ele pagou um preço por nós, para que tivéssemos paz com Deus, e a partir de então, pudéssemos nos aproximar desse Deus novamente. É por isso que ele é a religião perfeita. E religião significa religar o Deus ao homem, ou melhor, o homem a Deus. E ele nos liga novamente a Deus. Mas olhando para esse texto, você já viu essa explicação? Eu queria pensar com você e trazer para você da seguinte forma: se ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer nos céus, sobre a terra, quer nos céus, significa que ele pagou um preço, significa que tinha algo que ele tinha que tirar. E aí eu queria que você pensasse comigo, qual foi o preço que ele pagou por você. Se era fácil você viver uma vida em comunhão com Deus. Se você olha para você, e eu sei que a gente precisa olhar para a cruz, mas se eu olho para mim, eu vejo que sem Cristo, sem esse perdão, sem esse sacrifício pago, eu não teria condições alguma de me relacionar com Deus. Mas ele olha para mim, diz a palavra do Senhor que ele me amou, ele se entregou no meu lugar e pagou o preço. Mas que preço foi esse? Olhando para esse texto, o apóstolo Paulo diz que Jesus foi aquele que tirou a inimizade que existia entre nós e Deus, e agora nos dá a paz, nos reconcilia. Ou seja, agora em Cristo Jesus, nós temos acesso de novo ao Pai. Nós chegamos de novo na presença do Pai. Mas olhando para mim, eu vejo que eu dei trabalho para esse Senhor. E você?
olhando para isso aí, olhando para o que Cristo fez, e Ele não pagou mais nenhum preço a mais por mim, nem por você. Eu só quero que você pense comigo, qual foi o preço que Ele pagou por você, se você conseguisse mensurar. Porque a gente pode dizer assim: pastor, mas eu nasci na igreja. Pastor, mas eu não fui esse cara que dei tanto trabalho. Será? Será que a gente era bom? Será que a gente é bom? Será que a gente consegue? Será que a gente conseguiria, irmãos, não depender tanto dessa reconciliação que Cristo traz para nós? Qual foi o preço que Ele pagou? Você olhando para você, qual foi o preço que Ele pagou por você? Eu estava olhando isso e eu falei: meu Deus, como é que eu olho e vejo o preço que Ele pagou por mim? Porque, sinceramente, eu não merecia, você não merecia, ninguém aqui merecia. Mas a gente pode olhar e ver que não tem tamanho do seu perdão. O seu perdão cobre uma multidão de pecados. O seu perdão cobre o pior dos inimigos da cruz. O seu perdão cobre o pior pecado que nós podemos fazer nesse mundo. Ele pode perdoar os nossos pecados. Pastor, aquele homem que matou, que fez isso, ele pode perdoar o pecado. Ele tem o poder nas mãos para perdoar o pecado. Estávamos assistindo o filme, eu não vou dar spoiler. Se você é crente, você é obrigado a assistir esse filme. Se você é crente, você é obrigado. Pastor, A Forja. Isso, está no cinema. Os crentes bombando lá no cinema. Segunda-feira. Eu falei assim: os crentes vão dominar o mundo. Glória a Deus. Um monte de crente. Mas você vai lá para aprender lá. Vai para aprender. Pô, o pastor falou que eu tenho que aprender. Vai aprender. Se você não for, daqui a pouco o Cine Pipoca aqui vai ser com A Forja. Em nome de Jesus. Mas você, tá barato. Tá R$19 a meia. Beleza? E segunda-feira tem meia para todo mundo. Não, segunda-feira tem meia para todo mundo. Segunda-feira tem meia para todo mundo. Mas uma coisa é certa. Quando eu olhei, por exemplo, para uma condição que estava lá no filme, a gente vê pessoas piores ou melhores do que nós sendo alcançados pelo perdão de Jesus. Lá tinha um homem, por exemplo, que foi perdoado. Eu não vou falar. A Sheila falou. Não vou falar mesmo não. Para você ver que você não é o teu mérito, não é o que você faz, é o sacrifício da cruz do Senhor, que é derramado por todos. O pior dos piores é passível de perdão. O pior pecado que eu já cometi é passível de perdão. Não tem nada que Ele não possa nos perdoar. Não tem nada que Ele não possa nos tirar. E quando a Bíblia diz, eu fico pensando que eu não sou merecedor. Você não é merecedor. Por mais que façamos, se Cristo não entra e pelo sangue da sua cruz, Ele não reconcilia a gente com Deus, ninguém aqui teria condição de se reconciliar com Deus. Estávamos lançados à morte, estávamos longe de Deus, mas Ele foi lá e pagou um alto preço por nós e nos deu essa paz com Deus. Sabe o que significa? Hoje você pode se ajoelhar, orar, e Deus não vai te matar por causa do teu pecado. Sabe o que significa? Que a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, e você a partir de então agora tem acesso direto ao Pai. Porque você não precisa de mais ninguém. Você não precisa do sacerdote, você não precisa do pastor, você não precisa da igreja, você não precisa da denominação, você não precisa de mais ninguém. Só você agora
entra na presença do Senhor e acha o Senhor. E acha Ele como? Como seu Pai, que te perdoou e que agora te dá condição de ter paz com Ele. Esse Cristo, Ele fez uma obra maravilhosa. Ele nos libertou, irmãos, do poder do império das trevas. Ele, irmãos, Ele, ninguém mais, Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele nos lavou dos nossos pecados. De hoje, de amanhã, até a sua volta. Tudo Ele perdoa, porque Ele tem poder nas mãos. Queridos, Ele é o autor, o criador de todas as coisas. Ele está acima de tudo. Ele é o primogênito de tudo. Ele é o primeiro, Ele é alfa, o ômega. Tudo começa nele, vai terminar nele. Mas Ele nos trouxe também paz com Deus. Vivemos em paz com Deus por causa desse Senhor, por causa desse Salvador. Eu não sei como é que você está com Deus, mas você tem que ter paz com Deus. Não sei como é que você está no seu relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com esse Deus. Eu não sei como é que você está, mas uma coisa é certa: Ele fez isso porque nos ama. Ele fez isso porque nos ama. Eu quero te confrontar nessa noite e te falar da seguinte forma: se Ele fez tudo isso por você, como é que tem sido o teu caminho diante dele? Se Ele fez tudo, e Ele fez tudo isso por você, não é que se Ele fez tudo isso por você. Ele te trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele te dá perdão dos pecados. Ele é aquele que te sustenta a cada dia, que te criou. Ele é aquele que te trouxe a paz. O pior pecado que você tem, Ele já perdoou. Ele fazendo essa obra maravilhosa por você. A aplicação que eu tenho nessa noite dessa palavra é: o que você tem feito para Ele? Como é que você está diante desse Deus? Se você já entregou a sua vida ao Senhor, você tomou a melhor decisão, e é isso mesmo que você tem que fazer. Posso dizer, diante de tudo que Ele fez por nós, a melhor atitude que a gente pode tomar em relação ao Senhor é entregar a nossa vida a Ele. Agora, se já entregamos a nossa vida, como é que estamos diante desse Deus que fez tudo por nós? O que nós estamos fazendo por Ele? Não pela pessoa, não pelo pastor, não pela igreja, não pelo meu esposo, não pela minha esposa, mas o que nós fazemos por Ele? Tem um louvor que diz, versículo 92, versículo 92 diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri na cruz por ti, que fazes você vivendo a tua vida de 5 horas da manhã até 24 horas da noite, até meia-noite? O que você faz? Como é que você está se relacionando com esse Deus? Se Ele fez tudo por você e Ele fez tudo isso por você, será que você não pode entregar tudo que você tem para Ele governar? Se Ele fez tudo isso por você e Ele fez isso por você, será que você não pode deixar Ele governar a tua vida e se santificar a Ele a cada dia? A palavra do Senhor diz que esse Senhor só quer a sua gratidão. Esse Senhor só quer que você viva para Ele. Só isso. Mas Ele não vai te obrigar, Ele não vai lançar na sua cara, mas Ele quer que você venha por amor e retribua o que Ele fez por você. Então nessa noite eu entendo, não dá para a gente viver de qualquer maneira, vendo o que Deus fez por nós. Não dá para eu deixar de cantar, de adorar,
viver uma vida de adoração, porque esse Senhor Jesus fez tudo por nós. Não dá. Meu confronto nessa noite é: seja grato ao Senhor por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele já te deu. Viva para Ele, se entregue a Ele, para a honra e a glória desse Deus. Que Deus te abençoe, que você viva isso na tua vida, em nome santo de Jesus. Se puder, se quiser, aplauda a esse Senhor, porque Ele é o Senhor. Amém? Quero orar. Vamos orar, vamos ficar em pé. Você vai me dar 2 minutos para fazer alguns anúncios. Quero abençoar você que vai nos assistir. Você também seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, e que Deus fale com você. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida, muito obrigado pela tua palavra explicada, ó Deus, e aplicada nessa noite. Diante de tudo que o Senhor já fez por nós, o que precisamos, Senhor, nessa noite é nos rendermos ao Senhor, é deixar o Senhor governar a nossa vida, é viver intensamente para o Senhor, em adoração, em entrega. Toma a vida de cada um de nós nessa noite, e que venhamos, Deus, valorizar o teu grande sacrifício por nós. Muito obrigado. Leve a tua igreja debaixo das tuas mãos, e que essa palavra, Senhor, fale poderosamente cada vez mais nos nossos corações. Nós choramos, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Deus abençoe.